Bom pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser mais um adendo ao vídeo anterior onde eu falei sobre vacinas. E eu recebi muitos comentários, entendeu? Que sinceramente me mostraram que as pessoas elas se baseiam muito em mitos na parte da ciência, mitos científicos. E muitas vezes as pessoas às vezes não estudam ou não têm um bom ensino didático, digamos assim, na escola, na parte de ciência, elas criam alguns mitos. E elas saem propagando esses mitos como se fossem verdades. E muitas vezes não tem nada a ver com ciência. Não sei o que aconteceu no Brasil, sabe, nos últimos anos, mas nosso sistema educacional, sinceramente, foi muito deficiente, na minha opinião. Então esse vídeo vai ser mais um adendo. Mas antes de eu falar das vacinas, eu queria falar sobre evolução. Teve um rapaz que a gente estava comentando no grupo lá um tempo atrás, lá do WhatsApp, e ele, mais alguns outros, eles propagaram aquele eterno mito. O homem não veio do macaco. Porque se é para acreditar que o homem veio do macaco, eu prefiro acreditar então na história de Adão e Eva, faz mais sentido. Só que aí tem um problema, entendeu? Essa história de que o homem veio do macaco, isso é um mito. É um mito que a teoria da evolução não diz isso em nenhum momento. Mas infelizmente você vê as pessoas propagando isso. É por isso que eu falo, o que as escolas têm ensinado no Brasil? Porque se alguma escola no Brasil tem ensinado que o homem veio do macaco, essa escola realmente tem que rever o seu currículo ou demitir o professor, porque isso não é o que a teoria da evolução diz. Primeiro, a palavra evoluir significa literalmente mudar. É quando um ser, um animal, alguma coisa muda de um estágio para outro. Por exemplo, na doença. Quando tem um paciente doente, é comum você ver o médico falar assim: a doença evoluiu para óbito. O paciente morreu. A doença evoluiu. Ela saiu de um estágio e foi para um outro estágio, morte. É uma coisa boa? Não. Então evolução nem sempre quer dizer uma coisa boa. Evolução é literalmente uma mudança. Agora, se o homem tivesse vindo do macaco, como algumas pessoas acreditam que a teoria da evolução diz isso, mas a teoria da evolução não diz, o macaco era um ser, nesse exemplo hipotético. Aí ele evoluiu, virou um homem. Eu era macaco, agora eu virei um homem erectus, virei um homem. Se o homem tivesse evoluído do macaco, hoje não existiria macaco. Porque quando uma coisa evolui, ela muda de um estágio para outro, a coisa original, o fator original, ele deixa de existir. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês, quer ver? Imagina assim, por exemplo, eu tenho aqui um ovo. É um simples ovo que eu tenho. Se eu pegar esse ovo, quebrar ele e fazer uma gemada, eu estou fazendo uma evolução. O ovo, de um simples ovo, ele vai evoluir e vai virar uma gemada. O ovo ainda vai existir? Não, ele foi evoluído, ele virou uma outra coisa, ele virou uma gemada. Então, quando um objeto, um ser, qualquer coisa evolui, a coisa original deixa de existir. Não tem como existir o ovo e a gemada ao mesmo tempo. Se o ovo foi utilizado para fazer a gemada, logo o ovo não existe mais. Então, a teoria da evolução não diz que o homem evoluiu do macaco. Porque ainda existem macacos de várias espécies diferentes. Chimpanzés, orangotango, símios, um monte de espécies. O que a teoria da evolução diz é que o homem e o macaco, eles provavelmente tinham um ancestral em comum. Há milhares de anos atrás, ou milhões de anos atrás, eles tinham um ancestral. Aí esse ancestral foi mudando, por isso que ele não existe mais, esse ancestral, porque se você muda, evolui, logo o original não existe mais. Então esse ancestral foi mudando, um virou um homem e outro virou macaco, e aí foi dando origem a outras espécies diferentes, aí microevolução, outras coisas. A teoria da evolução, até o momento, ela diz que o homem e o macaco, eles evoluíram de um ancestral em comum. Não que o homem veio do macaco, até porque se o homem tivesse vindo do macaco, logo não teria mais macaco. Ronaldo, mas eu nunca vi um macaco pintar um quadro, eu nunca vi um macaco fazer uma obra de arte, eu nunca vi um macaco construir uma casa. A teoria da evolução diz que as espécies evoluem e os genes são transmitidos para garantir a sobrevivência das espécies. Então, por exemplo, se você está num meio que é muito frio, o seu próximo, o seu descendente, ele vai ter transmitido para ele genes que possam ser melhor adaptados ao frio, para garantir a sobrevivência da espécie. Então evolução não quer dizer que o ser humano, só porque ele se comunica, fala, consegue fazer desenhos numa lousa, quer dizer que o ser humano é mais evoluído. Porque se você soltar um ser humano, por exemplo, num habitat natural, numa selva, num deserto, numa geleira, numa floresta, o ser humano é o que menos consegue sobreviver. Você já viram aquele programa Largados e Pelados? O ser humano não consegue sobreviver. Por quê? Porque o ser humano, tecnicamente, ele é o menos evoluído. Os genes que foram transmitidos de geração em geração para o ser humano garantiram a sobrevivência da espécie criando coisas, não se adaptando ao meio ambiente.
Então, tecnicamente, os primatas, os macacos, o orangotango, eles são mais evoluídos que o homem, porque se você soltar um macaco na floresta, o macaco consegue se virar. Ele não precisa de fogo, casa, roupa, essas coisas. Então, é isso que diz a teoria da evolução. Ah, Ronaldo, mas você acredita na teoria da evolução? Isso é uma bobagem, porque a Bíblia não diz isso, não sei o quê? Os cristãos, eu já respondi isso uma vez, mas vou falar de novo. Todo mundo acha que a humanidade veio de Noé. Noé, porque eu digo, porque Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do paraíso, a humanidade foi toda destruída no dilúvio. Então veio todo mundo a partir de Noé. Noé teve 3 filhos, segundo a Bíblia: Sem, Cã e Jafé. Independente de qual grupo étnico pertencia a Noé, se não era branco, se não era negro, se não era caucasiano, não importa. Noé teve só 3 filhos. E como que a partir de 3 filhos de Noé nós temos um leque de etnias, raças, diferente na Terra? Nós temos o negro na África, nós temos o europeu na Europa, nós temos o oriental lá na Ásia, nós temos o índio aqui, temos o aborígene lá na Austrália, temos o esquimó lá no Polo Norte. Como é que surgiu tantas raças diferentes? E as raças são diferentes, sim, nós temos características diferentes. Por exemplo, o índio não tem barba. O que aconteceu com o índio perdeu a barba? Não foi um tipo de evolução? Por exemplo, já o europeu tem mais pelos, o negro tem a pele mais pigmentada e assim por diante. Então mesmo o cristão, ele também crê num tipo de evolução, porque ele acha que o homem tem um ancestral em comum. Só que em vez do ancestral em comum ser um primata, para o crente o ancestral em comum é Noé. Não é todo mundo não veio de Noé, segundo os cristãos? Tecnicamente também de Adão e Eva? Ah, eu creio na Bíblia só, Ronaldo. Então, se você crê na Bíblia, você crê em evolução, porque você crê que o homem veio de um ancestral em comum. Só que a diferença é que Noé, segundo os cristãos, ele gerou várias raças diferentes em poucos anos. Em poucos 1.000 ou 2.000 anos no máximo, segundo a cronologia bíblica. Já a teoria da evolução fala que a divisão, as microevoluções que gerou as raças diferentes, foi um processo de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Qual que faz mais sentido? Bom, eu esqueci de falar no vídeo da evolução também, você pega os outros animais, como por exemplo os felinos. Se você pegar um leão, que é lá da África, uma onça, que é de outra região, um tigre de Bengala, que é lá da Ásia, ou um puma, que é aqui da América do Sul, você vê que são todos felinos, eles são da mesma família. Você vê até características semelhantes, eles têm garra, eles rugem, eles têm bigodes, eles até fisicamente são parecidos, né? Mas eles não são o mesmo animal, porque não tem como um ter evoluído do outro. O leão não evoluiu do puma, o puma não evoluiu do leão e assim por diante. Mas provavelmente todos eles evoluíram de um ancestral em comum, tá? É a mesma coisa os humanos. Se você pegar, por exemplo, humanos de grupos étnicos diferentes, o oriental, o negro, o europeu, o aborígene, enfim, todos nós somos humanos, mas nós temos características diferentes. Mas quer dizer que nós evoluímos do mesmo ancestral em comum, ok? Agora sobre a vacina. Eu recebi muitos comentários no outro vídeo sobre vacinas, e alguns me chamaram a atenção, como a teoria da conspiração, muitas vezes, ela é mais forte do que a ciência, sabe? Parece que as pessoas hoje em dia estão aprendendo mais em videozinhos de conspiração do que pegar um livro realmente de ciência e estudar. E um dos comentários que me chamou a atenção, que gerou até uma discussão com um rapaz, e depois outro rapaz postou o mesmo comentário, ele falou assim: ah, o próprio pai da vacina disse que usava fetos humanos para fazer vacina. O próprio pai da vacina. Quem que é o pai da vacina? As vacinas existem há mais de um século. Teve até aqui no Brasil a campanha de vacinação de Oswaldo Cruz, uma campanha de higienização e vacinação há mais ou menos um século atrás. Aí ele pega um vídeo de um cara no YouTube, um cientista, ele denomina que ele é o pai das vacinas. De qual vacina que ele é pai? Porque já tinha vacina um bom tempo antes. A vacina vem do princípio dos semelhantes, né? Que os semelhantes podem se curar. Enfim, é uma história antiga, não vale a pena contar nesse vídeo. Mas o que me chamou a atenção é essa bobagem, né? De que supostamente o pai da vacina usou fetos humanos. É o mesmo que o Olavo de Carvalho falou aquela vez que a Pepsi estava usando fetos humanos para fazer adoçante. Então eu vou explicar de uma forma bem resumida o que acontece. Um produto, qualquer que seja um produto que a indústria lança, pode ser um cosmético, pode ser um produto alimentar, pode ser um produto de saúde, um remédio, não importa. Todo produto ele tem que passar por uma série de testes antes de chegar ao ser humano. Digamos, por exemplo, que eu invente um tônico que faça crescer cabelo. Eu vou lá, faço uma mistura, faço um tônico que faz crescer cabelo. Eu não posso simplesmente lançar isso aí no mercado. Ó, meu tônico faz crescer cabelo. Não. Tem que ter uma série de testes para ver se esse produto não vai fazer mal para o ser humano. O produto pode até fazer crescer cabelo, mas se ele tiver algum efeito colateral? Ah, Ronaldo, meu cabelo cresceu, mas meus dedos estão caindo. Então, tem que ter uma série de testes. E a indústria faz uma série de testes, seja lá qual for a indústria, algumas utilizam até animais, né, para fazer testes como cobaias, o que é bem criticado, que tem uma polêmica em torno disso.
Mas a indústria, até ela chegar no teste de ser humano, é o último estágio. Não, agora eu posso testar no ser humano. A maioria dos países tem leis rigorosas para a indústria testar qualquer produto no ser humano. E como é que você vai fazer então para lançar um novo produto, alguma coisa, se você não pode testar nos humanos, sem saber se aquilo vai causar mal para o humano? Você não pode só chamar voluntários para testar, sendo que depois aquilo lá pode ter um efeito colateral. Digamos que um voluntário vai lá, um careca vai lá testar um produto para tônico capilar. Aí ele vai lá, testa o produto causa câncer nele. E aí? Aí a indústria vai quebrar de tanto processo que ela vai receber, fora que os órgãos que controlam a indústria do país provavelmente vão fechar aquela indústria. Então existe um sistema que é chamado cultura de células. O Dr. Pirula já explicou isso no vídeo, até postei lá pro rapaz, o rapaz nem deu bola, porque é mais fácil acreditar em teoria de conspiração. Então eu vou tentar explicar para vocês o que acontece. A palavra cultura vem do termo cultivar, é aquilo que você cultiva. Por exemplo, você vai no interior de São Paulo, você vai lá na região de Ribeirão Preto, você vê muitas canas ali em Ribeirão Preto. Porque ali tem uma cultura de cana de açúcar. Você vai no Paraná, você vê muito algodão. O Paraná tem uma cultura de algodão e assim por diante. Até no termo que a gente usa em português, cultura, se referindo à nossa cultura brasileira, se refere àquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente torna no país, que a gente propaga no país. Inclusive aqui no Brasil a gente tem a cultura de propagar a teoria de conspiração, né? É a nossa nova cultura. Mas cultura é aquilo que você cultiva, correto? E os cientistas criaram, a partir de uma pesquisadora, eu não me lembro o nome dela, não lembro se foi a Madame Curie, se me perdoe. Ela pegou uma vez um pouco de células dela mesma, e ela fez uma cultura, ela começou a cultivar essas células. Eu fiz aqui um desenho de uma célula, está parecendo um abacate, mas é uma célula. E ela criou isso, uma cultura de células, você cultivar as células. É uma cultura, que nem quando você cultiva arroz, feijão, batata, é uma cultura de células. Como eles fazem esse processo é complicadíssimo, tem uma série de coisas, nem eu entendo direito, mas não vale a pena explicar. Só para vocês entenderem, então eles pegam várias células, colocam num vidrinho e eles fazem uma cultura, eles cultivam essas células, justamente para isso, para fazer testes e pesquisa. Então eu vou lançar o meu tônico capilar do Ronaldo, seu cabelo vai voltar a ser novo. Antes de eu testar no humano, eu tenho que testar numa célula humana, justamente para isso. Porque eu vou pegar o meu tônico, eu vou colocar aqui na célula, pá. Se a célula começar a ficar roxa, azul, vermelha, eu sei que aquele tônico vai estar matando aquela célula. Eu falo, não, tem alguma coisa errada, eu não posso testar isso aqui no humano, olha o que ele está fazendo na célula. Se a célula de repente se multiplicar e virar duas, eu falo, puta, isso aqui é cancerígeno, daqui a pouco vai virar um tumor, eu não posso usar isso aqui no ser humano. Agora, se eu testar na célula e a célula reagir bem, porra, legal, agora eu posso fazer um teste com o humano, é o último estágio. Inclusive o Instituto Pasteur, lá na pesquisa da AIDS que eu falei no vídeo anterior, parece que eles já estão chegando no último estágio de testar realmente com pacientes soropositivos o remédio da AIDS, ok? Só que tem o seguinte, algumas indústrias, como a Pepsi, por exemplo, eles utilizaram cultura de célula de fetos abortados, fetos humanos. Por que? Eu não sei. Eu acredito que é porque seja mais eficaz. Talvez por ser uma coisa que está gerando vida, sei lá, por se multiplicar, porque é um feto, né, que está gerando, mas eu não sei explicar por que eles utilizaram. Então a Pepsi, quando eles forem lançar um novo adoçante, ou quando eles vão experimentar um novo adoçante para colocar no refrigerante, eles pegam o adoçante e colocam na célula. Simples. Vamos ver como é que as células vão reagir. E eles fazem uma observação, analisa, mede tudo, colesterol, carboidrato, não sei o que, todas essas coisas que possam afetar o ser humano. Aí pessoas como o Olavo de Carvalho falaram aquela frase, né, que a Pepsi estava usando fetos humanos para fazer adoçante. Na verdade não, eles estavam usando uma cultura de células que vem de fetos humanos. Por que vem de fetos? Eu não sei. A cultura ela é sempre multiplicada, eles vão cultivando essas células em laboratório. Agora, na cabeça popular das pessoas, que nem esse rapaz aí, ele acha que o cientista dele sai atrás de fetos humanos. Ei, a senhora está grávida? Tô. Mãos ao alto, passa o seu feto, tem que fazer um adoçante. Gente, haja feto. Olha o tanto de indústria que a gente tem no Brasil, indústria de desodorante, de cosmético, de alimento, de remédio. Vocês acham mesmo que o cientista ia ficar atrás de cada feto humano para poder fazer experimento? Isso não existe, isso é só uma cultura de células. Eu tentei até explicar para o rapaz no auge da discussão, mas não adianta. Pessoas que não entendem de ciência, elas pegam uma coisa literalmente e acham que é daquele jeito. Que nem esse rapaz aí, ele disse que o pai da vacina diz que usou fetos humanos para fazer vacina. Eu digo, gente, a troco de que um cientista ia pegar um feto humano para usar numa vacina? Ah, já sei, é para exterminar a população. Os fetos são nocivos, são fetos bomba, são fetos mortais. A troco de quê?
Gente, o único feto nocivos que existem, eles estão hoje comentando teoria de conspiração no YouTube. Esses são os fetos nocivos. Agora, a ciência, eles utilizam isso daqui. Cultura de células, ok? Aí um outro rapaz comentou, inclusive hoje, o William, ele falou assim, eu dei vacina pro meu filho e meu filho acabou ficando doente, depois tive que levar ele no hospital. Quer dizer que a vacina não resolveu nada. Bom, a vacina, ela não garante que você não vai pegar a doença. A vacina, o objetivo de você vacinar uma pessoa é para o seu corpo produzir anticorpos, defesas para combater aquela doença. Eu até dei um exemplo para ele da seguinte forma, eu coloquei um cadeado na minha casa, uma tranca, pá. Aí um belo dia chegou um bandido, arrombou minha porta e me roubou. Eu vou deixar de colocar um cadeado só porque o bandido entrou na minha casa? Não. O cadeado é para proteger. O cadeado não garante que nenhum bandido vai invadir minha casa. Pode invadir com um pé de cabra, arrombar, sei lá, de alguma forma. Mas o cadeado é para dificultar a ação do bandido. O bandido vai ter mais dificuldade de abrir uma porta trancada do que de abrir uma porta aberta. Vocês concordam comigo? É o mesmo que ter uma arma em casa. Você ter uma arma em casa não vai te proteger de ser assaltado ou de um bandido entrar na sua casa. Mas com uma arma, pelo menos, você tem a chance de defesa, de tentar se defender, ou quem sabe botar o bandido para correr. E nem sempre pode ser que dê certo. Às vezes o bandido pode se desarmar e acabar te matando. Mas é a mesma coisa. A vacina não é para evitar que a pessoa pegue a doença. A vacina é para o seu corpo ter pelo menos uma defesa, caso você pegue aquele vírus da doença. Eles imunizam o vírus, ou deixam ele não letal, não nocivo, injeta no corpo, o corpo produz anticorpos. Eu sei que quando eu era criança, eu tive princípio de meningite. E eu fui vacinado contra a meningite. Agora, por que eu tive só princípio de meningite? Justamente porque eu tomei a vacina. Porque se eu não tivesse tomado a vacina, hoje eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Porque a meningite, eles falam que ou a pessoa fica louca ou morre. Mas graças ao fato de eu ter tomado a vacina, quando eu contraí o vírus entrou no meu corpo, o meu corpo já tinha anticorpos para ajudar a combater a doença, aí a doença não evoluiu. Lembra que eu falei que evoluir ia mudar? Aí o vírus não evoluiu para a doença, foi só um princípio de meningite. O vírus não evoluiu por causa da vacina, que fez o meu corpo ter anticorpos para combater esse vírus. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então se você achar que só porque alguém ficou doente você não deve se vacinar, então não coloca tranca na sua porta, porque o seu vizinho foi roubado semana passada, então não coloca tranca. É o mesmo princípio. Inclusive, uma curiosidade, para quem não sabe, é por isso que eu tenho os dentes ruins, meus dentes são fracos. A médica falou para mim na última consulta que eu tive, porque quando você tem uma doença que tem que tomar antibiótico quando você é criança, isso prejudica a sua formação ósseo-dentária. Eu tive que tomar bezetacil, tudo, por causa de meningite, eu era criança, e isso prejudicou também meu sistema ósseo, tá? E por fim, o último argumento que eu ouvi que eu queria falar é com relação ao argumento das indústrias. Tem pessoas aí que ficam propagando, né, que as indústrias farmacêuticas não querem a cura de novas doenças. Por quê? Porque segundo elas, isso ia prejudicar economicamente as indústrias. Não, se alguém descobrir a cura da AIDS, as indústrias que fazem coquetel vão quebrar financeiramente, então elas são contra a indústria da AIDS. Uma vez um teórico da conspiração, ele foi no Jô Soares, falou exatamente isso para o Jô Soares, falou que já tinha a cura do câncer, mas as indústrias malvadas não permitiam. O Jô Soares, que é um homem culto, inteligente, ele falou para ele o seguinte: escuta, então por que as indústrias de vela não mataram o Thomas Edison quando ele inventou a lâmpada? Porque é a mesma coisa. Você sabe por que as indústrias não mataram o Thomas Edison quando ele inventou a lâmpada? Porque o progresso, ele é inevitável. O progresso vem. Quando surge uma coisa nova, uma tecnologia nova, uma ciência nova, as indústrias pré-existentes, elas não vão matar aquele cara por ter criado algo novo. Ao contrário, elas vão se matar para ter aquilo novo. Para elas poderem lançar primeiro, porque elas sabem que o progresso é inevitável, e se elas não tiverem aquilo primeiro, o concorrente vai ter primeiro. E é assim que funciona. Por exemplo, na época da lâmpada, tinha um milionário que vocês conhecem, que é o John D. Rockefeller. Inclusive hoje as pessoas falam que ele é iluminado, que ele é um senhor do mundo, que é um dos que quer, é uma das 13 famílias que querem exterminar o mundo, Rockefeller. Perdoe se não está escrito correto, porque em inglês eu não sei direito. O Rockefeller, ele fez uma verdadeira fortuna vendendo óleo para aquecer a casa e como lamparina. Não tinha luz elétrica na época do Rockefeller, então as pessoas usavam aquela lamparina, elas colocavam óleo, acendia, iluminava a casa, as ruas, as cidades. Ele fez uma verdadeira fortuna comprando refinarias e vendendo óleo barato para os pobres. Para os pobres americanos. E aí depois vem esse pessoal e fala que os Rockefellers querem exterminar a população. Para que ele vai exterminar os consumidores dele? Foi os pobres que deixaram o Rockefeller rico. Ele chegou a ser o homem mais rico da América. Porque ele vendia para os pobres, ele vendia barato. Ele monopolizou o negócio de óleo e ele vendia. Ah, eu fiz $1 bilhão esse ano vendendo óleo para os pobres. Eu vou exterminar os pobres. Para quê?
Não tem lógica nenhuma. Inclusive, para quem não sabe, o Rockefeller, ele foi um profundo cristão. Assista um documentário, deve ter no History, ou no Daily Motion, sei lá, os gigantes da indústria. Ele doou milhões para a igreja dele, porque ele acreditava fielmente em Jesus e era um fervoroso cristão. A troco de que ele ia querer exterminar as pessoas. Vocês notaram como é imbecil isso? E o Rockefeller, ele pegou a época em que surgiu sim a lâmpada e outras invenções eletrônicas. Quando o Thomas Edison e outros cientistas começaram a dar uso para a eletricidade, ele começou a ver o negócio dele ser ameaçado por lâmpada, eletrônicos e outras coisas. O que ele fez? Ele foi lá e matou o Thomas Edison, mandou matar. Ó, elimina aquele inventor lá porque ele está inventando uma tal de lâmpada aí, vai prejudicar o meu negócio. Não. Ao contrário, ele começou a inventar outras coisas na indústria dele e falou, porra, já que o pessoal está usando energia elétrica agora, eu vou usar energia elétrica nas minhas indústrias. Eu vou economizar dinheiro, não vou ter que comprar carvão, vou até fazer mais progresso. Ele inclusive desenvolveu gasolina, outros derivados do petróleo. Porra, tudo com a eletricidade. É assim que a indústria funciona. Não existe isso da indústria querer impedir o progresso matando alguém. Isso não tem lógica. Porque se o Rockefeller tivesse tentado matar o Thomas Edison, um exemplo hipotético, ele sabe que outros já iam dar uso para a eletricidade, como foi no caso do J.P. Morgan. Não ia ter como evitar o progresso. Teve até a guerra das correntes lá na América. Ao contrário, quando surgiu a eletricidade, já tinha gigantes brigando para ter eletricidade para si. O J.P. Morgan falou, não, eu vou monopolizar a eletricidade, é um novo negócio. Você entendeu? É isso que os ricos capitalistas fazem. Não querer exterminar a pessoa que criou o produto. Por exemplo, o Instituto Pasteur, negócio da AIDS. Primeiro foi o Instituto Pasteur que isolou o vírus da AIDS. E tinha um cientista americano chamado Gallo, acho que é Joey Gallo, vocês podem pesquisar no YouTube, que ele falsamente disse que foi ele que isolou o vírus da AIDS. Ganhou o prêmio Nobel e ele foi considerado uma farsa. Sabe por quê? Porque quando tinha uma doença nova, as indústrias não ficavam brigando para matar as pessoas que fossem buscar a cura da doença. Ao contrário, todo mundo queria fama para si. Não, fui eu que descobri, isolei o vírus da AIDS. E esse Joey Gallo fez isso. Mas na verdade foi o Instituto Pasteur que descobriu. E depois da AIDS surgiu o coquetel. Alguém matou os fabricantes de coquetel? Não, esse pessoal está querendo curar os aidéticos, vamos matá-los. Não, o coquetel surgiu e ele é 100% eficaz para o vírus da AIDS. Porque a AIDS é o seguinte, imagina que aqui tem um corpo humano e aqui tem uma célula. Aqui tem alguns vírus da AIDS, ó. Vírus. O coquetel, ele mata todos esses vírus. Todos. Eu sei porque eu fiz um estudo sobre a AIDS. Ah, Ronaldo, então a pessoa que toma o coquetel, ela está curada. Não. Porque o vírus da AIDS tem um que se esconde dentro da célula. E esse aqui o coquetel não mata, que fica dentro da célula. Aí depois que o coquetel mata todos que estavam aqui fora, no corpo humano, o vírus que estava aqui dentro da célula, ele sai e se multiplica de novo. Esse é o único desafio que falta para se curar a AIDS. E o Instituto Pasteur, na França, diz que já está quase conseguindo romper isso. Desenvolver um medicamento que possa matar o vírus que está dentro da célula. Estão quase conseguindo, parece que já estão no último estágio, se eu não estou enganado. Aí eu pergunto, vocês sabem quantos atentados teve contra o Instituto Pasteur? Tentativas de homicídio, tentativas de assassinar os cientistas que estão descobrindo essa cura por parte da indústria? Zero. Ué, não é por causa de dinheiro que eles falaram? A indústria farmacêutica não manda matar quem descobre uma nova cura? Não. Ao contrário, as indústrias farmacêuticas estão tudo de olho aguardando, não só no Instituto Pasteur, mas outros, como o israelense, na Alemanha, Canadá, Estados Unidos, institutos que estão trabalhando, né, nesse sentido. Elas estão tudo de olho, porque assim que alguém descobrir a cura da AIDS, ou uma forma de matar o vírusinhos aqui dentro, no outro dia já vai estar um bando de representantes lá de institutos oferecendo milhões de dólares por essa fórmula. Ah, eu sou dos Estados Unidos, eu quero 20 milhões de dólares para sua fórmula, eu sou do laboratório Roche, eu pago 20 milhões de dólares pela sua fórmula. Por quê? Porque eles sabem que se eles não comprar a fórmula correndo, outro vai comprar, o outro vai desenvolver. Não tem como você barrar o progresso. Então é mais vantagem você chegar primeiro e ter aquilo primeiro, do que você tentar impedir o avanço, ou tentar impedir a cura. Isso não existe. É exatamente isso que vai acontecer. Assim que for anunciada a cura da AIDS, quando eles finalmente conseguirem, ninguém vai tentar matar ninguém ou impedir ninguém. Ao contrário, a maioria dos laboratórios, eles vão brigar entre si para terem essa fórmula. Porque eles sabem que se eles não tiverem, o concorrente vai ter. Não dá para você impedir o progresso, entendeu? Imagina que você inventa aí, por exemplo, um carro voador. A Ford, a BMW, a Volkswagen não vão tentar te matar. Elas vão tentar comprar o seu invento para elas poderem lançarem no mercado primeiro. Porque elas sabem que uma hora ou outra alguém vai acabar inventando. Então, elas brigam para ter a prioridade e não para impedir o progresso. Correto? Então, pessoal, esse videozinho é só sobre alguns mitos científicos e algumas coisas que eu tenho visto por aí. E eu termino dizendo para vocês aquilo que eu falei no outro vídeo.
Coisas de ciência, cabe à ciência. E não custa ler um livro, pesquisar, estudar, fazer uma... Hoje em dia vocês têm internet, coisa que nem na minha época não tinha. Pesquisar essas coisas, vacina, essas coisas, não deixem de tomar vacina. Porque, que nem eu falei, se uma hora houver, por exemplo, um vírus, a varíola foi erradicada por causa de vacina. A varíola e a varíola é extremamente perigosa, é letal. Se um dia, Deus o livre, voltar uma varíola e virar uma epidemia ou um surto de varíola, tá todo mundo ferrado. Se vier uma doença de outro país, que eu falei no vídeo anterior, uma ebola da África para o Brasil, vai virar uma pandemia, vai morrer muita gente inocente, vai morrer por ignorância. Quando eu falei lá da minha amiga lá do grupo, a Cíntia, aquela lá da Amazônia, que teve um surto de sarampo, inclusive, ela falou uma coisa que eu esqueci de mencionar, que o sarampo ele veio da Venezuela, porque a Venezuela está com uma crise, não importa de quem é a culpa, se você é de direita ou de esquerda, mas eles estão com uma crise humanitária, então os venezuelanos não têm tomado vacinas, eles não têm se medicado, e lá tem proliferado doenças, têm surgido na Venezuela. E como eles estão migrando, muitos para o Brasil e Colômbia, as pessoas que contraem algum tipo de doença, elas traem a doença consigo. E isso vira um surto. Então isso também é muito arriscado. Imagina que de repente algum venezuelano contrai um vírus mais sério e traga para o Brasil. Não é culpa dele, claro, é culpa da crise que o país está vivendo. Mas os brasileiros, por se negarem a tomar vacina, por essa bobagem toda, eles vão ter muito menos defesas imunológicas. Ok? Então pense nisso, pessoal. Lembra do que eu falei no outro vídeo? O meu povo será destruído por falta de conhecimento, por ignorância, ok? Não custa nada hoje em dia pegar um livro, estudar, ou até mesmo na internet que tem isso. Esqueça um pouco a teoria de conspiração. Vão realmente para o lado científico, ok? Paz a todos.